Mateus 6,12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O título da mensagem é: assim como nós perdoamos. Você pode só repetir isso? Assim como nós perdoamos. Antes de sentar, eu quero orar por você. Pai, eu declaro o domínio de Jesus na hora da mensagem. Eu libero os anjos do Senhor para trabalharem nesse lugar. Está proibido o roubo da palavra. Eu declaro os ouvidos debaixo do sangue, as cabeças debaixo do sangue, a começar pelo pregador. Eu proclamo que a palavra não volta vazia, ela fará o que lhe apraz essa noite. Alguém diz comigo: eu recebo essa palavra no meu espírito. Pode sentar diante do Senhor, obrigado. Eu queria introduzir essa mensagem falando sobre os nossos devedores. Deixa eu dizer para você que não só Deus tem devedores, mas nós também. Todos nós temos pessoas que devem a nós alguma coisa, porque elas falharam conosco, elas nos negaram algum bem, algum direito nosso ou alguma obrigação que elas tinham para nós. Outros, além de nos negar o bem que eles deveriam ter feito, nos fizeram algum mal, nos decepcionaram, nos maltrataram, nos ofenderam, e por aí vai, a coisa vai piorando. Posso falar que nos violentaram e uma série de outras coisas que outros seres humanos têm feito a nós. Todos nós aqui temos devedores, pessoas que devem a nós uma desculpa, devem a nós um pedido de perdão, devem a nós uma consideração. Assim como Deus tem tantos devedores, o mundo inteiro deve a Deus um pedido de desculpa e um arrependimento. Nós temos muita gente que deve a nós também. E se nós não tivéssemos muitos devedores, Deus não nos chamaria ao perdão. E deixe-me definir o que é perdoar. Perdoar é riscar as dívidas de outras pessoas conosco. Eu quero dizer que as dívidas são reais, não são imaginárias. São dívidas injustas e dívidas que exigem pagamento. Porque se não fossem dívidas reais, não necessitariam de perdão. A questão do perdão é muito real, porque as dívidas são reais. Depois dessa introdução, eu queria fixar nessa frase da oração do Pai Nosso: como nós perdoamos. O Espírito Santo soou essa palavra dentro do meu espírito, e ele começou a falar comigo que nós perdoamos. E se nós não perdoássemos, nós não poderíamos fazer essa oração do Pai Nosso. Como nós perdoamos. E à medida que eu ouvia o Espírito Santo, ele falava comigo: não é que somos nós realmente que perdoamos. Porque se você analisar bem, se Deus for perdoar como nós perdoamos ao pé da letra, a gente não vai ser perdoado. Honestamente. Então, esse como nós não é realmente nós, mas é como o coração de Deus perdoaria através de nós. Eu quero defender essa noite que o homem, o ser humano, mesmo crente, ele não tem coração para perdoar. Eu quero dizer que perdoar é uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido perdoar. Eu vou explicar para vocês. Alguém está sendo pego de surpresa hoje à noite? Porque ninguém imaginou que Deus ia trazer uma mensagem sobre perdão. Mas deixa eu falar sobre o coração de Deus em nós. Essa parte da oração do Pai Nosso, toda vez que você estiver orando: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Cada frase dessa tem um significado profundíssimo. Venha a nós o teu reino e seja feita
a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Pai. Aí você chega nessa parte e perdoa as nossas dívidas. Mas não é só isso, é assim como nós perdoamos. É incrível que você está pedindo várias coisas a Deus. Quando chega na hora do perdão, você diz para Deus: o seu perdão é através de mim, assim como nós perdoamos. Eu queria dizer que toda vez que nós falamos essa palavra, nós proclamamos através dessa oração o perdão de Deus. Nós proclamamos, na verdade, o coração de Deus em nós. E não o nosso coração, não o nosso perdão, mas o coração de Deus através de nós. Eu queria perguntar para os irmãos, pense comigo, Deus tem dificuldade de perdoar? Estou com muita raiva de você, já tem 35 anos, você já me pediu perdão 10 vezes, mas eu não consegui te perdoar ainda. Deus tem essa dificuldade de nos perdoar? Por que Deus não tem dificuldade de nos perdoar? Eu quero que você pense na natureza de Deus agora. É porque Deus, ele tem um coração gracioso e perdoador. Deus não tem dificuldade de perdoar um assassino, o maior criminoso, porque Deus tem um coração perdoador. Ele nunca se agarra na ofensa. Agora deixa eu fazer a outra pergunta. O homem tem dificuldade de perdoar? Sim, então vamos analisar por que o ser humano tem dificuldade de perdoar. E muitos de nós, aliás, todos nós aqui já passamos as situações onde a gente encarou essa dificuldade em nós. Você quer perdoar, mas você não consegue. Então a pergunta é: por que nós, diferentes de Deus, temos dificuldade de perdoar? Baseado na resposta que eu dei sobre Deus, quem já sabe qual é a resposta? Porque nós não temos o coração gracioso e perdoador que Deus tem. Só a questão do perdão, ela está na qualidade do coração. Porque toda vez que nós perdoamos alguém, nós estamos proclamando o coração de Deus e a sua graça. Como é que nós perdoamos? Quem são esses nós que perdoamos na oração do Pai Nosso? Eu quero dizer para você que um pecador não consegue tratar outro pecador da forma correta. Dá para entender? Eu te pergunto, como é que um pecador, diga assim, pecador, antes de continuar, é coisa boa isso aí? É coisa boa? Então eu te pergunto, um pecador tem condições de tratar um outro pecador, uma outra coisa ruim, do jeito certo? Então diga comigo, pecadores não têm condições de lidar propriamente com outros pecadores. Agora, se você falasse assim, um santo tem condições de lidar corretamente com um pecador. É por isso que Deus, ele lida corretamente com os pecadores, porque ele não é pecador. Então você precisa ver que toda vez que Deus pede que pecadores como nós ajam de uma forma própria com outros pecadores, você tem que imaginar que alguma graça especial vem dele para você, porque ele não está esperando que um pecador como você consiga tratar outro pecador da forma que ele trata. Deu para entender? Então não fique aí batendo na sua cabeça dizendo, mas eu sou ruim mesmo, porque eu não consigo tratar, eu não consigo lidar com aquela ruindade lá, mas você é ruindade também, então é igual, é tudo, não se preocupe, está tudo igual. Se você fosse Deus, você podia entrar em crise, mas como você é um pecador, é o mesmo saco, é a mesma farinha, entendeu? Não se preocupe. Então a questão é o seguinte, então quem são esses nós que perdoamos na oração do Pai Nosso? Eu vou te falar quem são. São os pecadores que foram alcançados pela graça de Deus. Então eles já não são aqueles pecadores sem graça. O fato deles terem sido alcançados pela graça de Deus, eles alcançaram o coração de Deus. E quando nós perdoamos,
os nossos devedores, é porque nós recebemos a graça de Deus primeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você: só perdoa quem foi perdoado. Porque o perdão de Deus é a graça de Deus em nós, que nos dá um coração gracioso e nos dá condições de perdoar os pecadores. Então presta atenção: quantas vezes a oração do Pai Nosso é recitada nos milhões e milhões de lugares no mundo inteiro, desde que a oração foi dada há 2000 anos atrás? Milhares e milhares de vezes. Toda vez que alguém chega nessa parte do Pai Nosso e diz, nós perdoamos, isto é, perdoa-nos como nós perdoamos, nós não estamos invocando a nossa capacidade de perdoar, nós estamos invocando a graça de Deus na própria oração. Nós estamos dizendo para Ele, eu só posso perdoar como Tu perdoas, porque a Tua graça me alcançou. Então, eu vou resumir esse pedaço meio complicado da mensagem, mas vai ficar mais claro para você. Eu quero resumir esse pedaço dizendo o seguinte: perdão é uma expressão do coração de Deus através de nós. Então, para que haja perdão, o coração do homem tem que sair de cena. Porque o coração do homem não consegue perdoar, tá? As emoções do homem estão relacionadas com a ofensa. Toda vez que você tenta perdoar, qual é o problema? Eu não consigo. Você está falando de quê? Você está falando dos seus sentimentos. Você está falando da sua emoção. Quando você fala assim, eu estou magoado demais, eu não consegui perdoar. Você está falando de quê? Não é de uma teoria. Você está falando de um sentimento, uma dor. Então, o coração do homem, ele tem que sair de cena para que haja perdão. Porque no coração do homem não há graça. No coração do homem há um apego à dor e ao aguilhão da ofensa que está ali. Não perdoamos porque estamos presos na dor e na pequenez do nosso coração. Para que o coração de Deus se manifeste através do nosso perdão, o nosso coração tem que ser alcançado pela graça primeiro, para se tornar gracioso como Deus. Então, o maior milagre que Deus pode fazer num ser humano, sabe o que é? Tornar um coração humano mau em um coração gracioso e perdoador. Deus escolheu essa noite para falar de perdão. Essa foi a introdução da mensagem. Agora eu queria pregar 3 palavras. A primeira é lógica. Repete comigo, só isso, lógica. A segunda palavra é graça. E a terceira é misericórdia. Então eu vou falar essas 3 palavras e você vai entender. Primeira coisa, lógica, tá? Não há lógica em se perdoar um pecado. Não há. Pecado, uma ofensa, um maltrato, não existe para ser perdoado. Pecado existe para ser cobrado. Pecado existe para ser julgado, para ser punido. A própria justiça exige isso. Ok? A lógica exige a condenação do pecador. Tá? E essa é uma lógica bíblica. Tá? Quando você lê Romanos 6, 23, diz que assim, o salário do pecado é uma picanha assada com uma casinha na beira do lago. O salário do pecado é o quê? Em outras palavras, o que o pecado exige? Então o pecado não tem nada a ver com perdão. Pecado, ofensa, maltrato, exige uma condenação, exige que a pessoa pague. Ok? Essa é a lógica do pecado. E essa é uma lógica justa. Tá? Então a lógica, não há na lógica espaço para o perdão. Se você disser, não é justo eu perdoar isso, você está certo. Você está certo. Alguém mata o seu filho, alguém maltrata a sua filha, alguém faz uma violência com você, é justo você chegar e perdoar? Não, não é justo. Porque aquilo é uma ofensa, aquilo exige uma cobrança. Por que o homem não perdoa? Porque o homem é lógico, ele é racional. E as emoções do homem são emoções lógicas. Alguém diz comigo, não existe graça nas emoções do homem.
O que existe nas emoções do homem? Lógica. Ela exige a punição. Ela exige a mesma coisa que foi feita. Deixa eu te falar a lógica humana. Olho por olho, dente por dente, vida por vida, queimadura por queimadura, ofensa por ofensa. Qual é a lógica humana que o ser humano está acostumado a caminhar nela por milênios? Vingança. O que você assiste nos filmes? Qual que é o enredo da história? Qual que é a questão inteira? Mataram a minha família quando eu era criança, eu cresci com um propósito na vida. Qual? Matar todos os que mataram a minha família. Lógica. Agora, só um minutinho. Eu estou falando com alguém aqui que é lógico, ou eu estou falando com seres espirituais que... Estou falando com seres humanos. Na sua cabeça e na minha, 2 mais 2 é 4. Nós somos lógicos. Você sabe por que a gente não perdoa? Porque a gente está preso na lógica. E na lógica não há espaço para o perdão. Nós não temos um coração gracioso, nós temos um coração lógico. O que faz sentido para nós é isso: olho por olho, dente por dente. A vingança faz muito mais sentido do que o perdão. Quem entendeu o que eu falei? Alguém pode estar falando, esse pastor é doido, ele está pregando tudo o contrário da Bíblia hoje. Não, eu não estou pregando o contrário da Bíblia, eu estou falando como as coisas são. Só que eu tenho 3 palavras para falar. A primeira é a lógica, mas a segunda é a graça. Então, o que é a graça? Eu vou falar sobre as 2 palavras juntas, a graça e a misericórdia. E eu quero que você repita, porque graça é o seguinte: graça é receber de Deus o que nós não merecemos. Alguém diz comigo, graça é receber de Deus o que nós não merecemos. Presta atenção. Misericórdia é não receber de Deus o que nós merecemos. Graça. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,10: o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória. Se não houver graça na equação, não existe perdão. Graça é receber de Deus o que nós não merecemos. Quando a graça entra na equação do pecado, sabe o que ela faz? Ela destrona a lógica. Ela muda a própria definição da lógica. Sabe, graça é receber de Deus o que não merecemos. Então, quando a graça entra na situação, ela muda o conceito de pecado, porque a graça bane a justiça humana, a graça supera a lógica. Essa pessoa não merece ser perdoada, ela merece ser condenada, ela merece ser morta. Alguém diz, essa é a lógica. Mas aí entrou a graça na situação, e agora, por causa da graça, você dá para a pessoa uma coisa que ela não merece. Come on. Come on. Todos nós aqui fomos objetos da graça, fomos alvos da graça. O que Deus fez comigo e com você? Ele simplesmente nos deu algo que a gente não merecia. Eu queria que levantasse a mão, mas assim, com muita coragem, muita alegria, fica de pé. Aquela pessoa aqui que merecia ser salvo por Deus, come on. Sai pulando pelo corredor, aquele que merecia ser salvo por Deus aqui. Alguém diz comigo, por favor, eu sou um alvo da graça de Deus. Alguém diz comigo assim, alguém pode celebrar comigo, eu te agradeço porque tu não agiu comigo na lógica. Você não agiu comigo na lógica. Se você fosse agir comigo na lógica, você tinha que acabar comigo. Porque o que eu merecia, você não me deu. E o que eu não merecia, você me deu.
Não existe perdão na lógica. Não existe reconciliação, não existe volta. Existe vingança, destruição. Dente. Você quebrou meu dente? Vem cá. Deixa eu escolher o mais bonitinho que você tem, porque é esse que eu vou quebrar. Yeah. Você sabe que o ser humano, ele gosta tanto disso, que os filmes de vingança, a pessoa passa a vida inteira planejando a vingança. Ela vira em torno da vingança. O ser humano é criativo, o ser humano, ele é preso na lógica. Deixa eu avisar uma coisa para você e para mim. Um dos pontos que o diabo não tem dificuldade de pegar eu e você é na lógica. Ele conversa com você, ele fala com você, mas escuta, fala para mim. 2 mais 2 é quanto? Você já tem a resposta. Entendeu? E ele fala para você assim, mas ele não falou mal de você? Xinga a mãe dele. Mas ele não roubou o seu dinheiro? Vai lá e toma o carro dele. O diabo te dá, ele caminha com você na lógica, ele te dá o plano e você concorda com ele, porque é tão lógico, você tira completamente do cenário a palavra graça e misericórdia. Não existe perdão na lógica. Mas quando você coloca a graça na situação, você agora tem que dar para a pessoa uma coisa que ela não merece. Antes da graça, a definição do pecado é punição, julgamento, condenação, morte do pecador. O salário do pecado é o quê? Só que depois da graça, o pecado vira perdão. Fala comigo, não faz sentido. Fala comigo, a graça de Deus não faz sentido. Não tem lógica a graça de Deus. E eu queria que você lembrasse de uma coisa. Hoje é 25 de abril de 2023, 2000 anos após a vinda de Jesus na terra, ainda é o tempo da graça. Alguém diz comigo, é o tempo da graça. Alguém não falou? Fala comigo, é o tempo da graça. O que significa que tanto você pode receber graça, como aquele miserável que te abandonou, que te feriu, aquele desgraçado que te destruiu tua reputação, aquele que te roubou. Quando você lembrar que esse é tempo da graça, você tem que lembrar que não só você está debaixo da graça, mas aquela megera está debaixo da graça também. Eu quero perguntar, quem está fora da graça hoje? Quem? Você precisa entender a estação em que Deus está. Deus não está no tempo do juízo ainda. Ele não está no tempo da cobrança, ele está no tempo da graça. Ele introduziu a graça na equação, ele acabou com a lógica, e ele falou, nesse momento todo mundo peca e é perdoado, nesse momento todo mundo abandona e volta, nesse momento todo mundo pode quebrar os mandamentos e eu recebo de volta, nesse momento é o momento da graça, é o momento da graça. Se é o momento da graça, qualquer um pode ser perdoado. Alguém celebra a graça? Por favor, um minutinho comigo nessa noite. Yes, that's right, that's right. Depois da graça, o perdão vira reconciliação. Depois da graça, o marido volta para casa, ela recebe. Depois da graça, ela traiu ele, ele perdoa ela. Depois da graça, o filho que gastou tudo que o pai tinha, volta para dentro de casa e vira filho de novo. Depois da graça, a graça é a diferença na vida dos pecadores. Toda vez que a gente ora, como nós perdoamos, você está dizendo, por causa da tua graça, nós podemos perdoar os que nos ofendem. Você não pode esquecer que nós temos no tempo da graça. E a graça, ela muda a definição das coisas. Toda vez que nós oramos como nós perdoamos, nós reafirmamos a graça de Deus, o coração de Deus, sem a qual não haveria perdão. Nós perdoamos. Como é que nós conseguimos perdoar? Nessa parte da oração não é Deus que está perdoando, mas nós, pecadores que não conseguimos perdoar, agora, porque nós temos um coração alcançado pela graça, nós conseguimos perdoar. É por isso que nós perdoamos. Ele nos perdoa como nós perdoamos, porque nós fomos alcançados pela graça. Antes de haver perdão, repita comigo,
Antes de haver perdão. Não repita essa forma. Em qualquer situação. Repita de novo. Antes de haver perdão. Em qualquer situação. Repita comigo de novo. Antes de haver perdão. Tem que haver um coração alcançado pela graça. Eu quero te perguntar, na situação que você e eu está tendo para perdoar, você foi alcançado pela graça? Se você foi, você já deu o perdão. Se você não deu o perdão, não está acontecendo nada. O que está acontecendo é que a graça não chegou em você. O resultado dessa equação é o seguinte, fala comigo assim, falta de perdão é só falta de graça. Porque lógica não está faltando aí. A lógica está falando tão alto que não perdoa, esse miserável, esse desgraçado, não merece, essa megera não merece, tu está vendo, está continuando, nem se arrependeu, desgraçado, nem se arrependeu, como é que tu vai perdoar uma? Ei, a lógica está lá. O que está faltando lá? Graça. Quando Deus fala essas palavras com você, você chora. Porque não tem como você ouvir uma palavra dessa e não chorar. Agora eu vou falar sobre a palavra misericórdia. Misericórdia é receber de Deus, isso é não receber de Deus o que merecemos. Você vai ver que graça e misericórdia, a única coisa que elas fazem é mudar a definição de pecado. Não esqueça que é a própria Bíblia quem dá a primeira definição. Pecado exige morte. Essa é a definição legal, bíblica. Porém, a Bíblia não tem só a justiça, a lógica da justiça. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Matou, corta a cabeça. Mata. Só que Deus introduziu a graça, aí mudou. Uma lei anula a outra. Quando Deus introduziu a graça, Ele falou, peraí, agora tem uma coisa aí que não tinha. É você dar para essa pessoa o que ela não merece. Você já não pode matar. Diz assim, já não posso matar. Pronto, sorry, mas já tirou a faca da sua mão. Sorry. Já tirou aquela vingança deliciosa que estava na sua mão, já tirou. Você está entendendo que você receber a graça tira toda a vingança da sua mão? Você tem que, se você quer ser alcançado pela graça, significa que você vai ter graça para dar. Não tem como você receber a graça e você não dar graça. Não tem como. Agora, misericórdia é quando você não recebe o que você ia merecer. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Essa é uma história real, da época da guerra de Napoleão, o conquistador da Europa. Não conquistou nada, só destruiu milhares e milhares de vidas. Mas um dos soldados dele foi pego dormindo no posto. Um soldado jovem, um garoto. Ok? Pego dormindo no posto de vigilância. Sentença: morte. Condenado à morte. A mãe do rapaz ficou sabendo que o seu filho ia ser executado pelo imperador francês, porque ele foi achado dormindo no posto. E ela pediu uma audiência com Napoleão. E ela pediu audiência para pedir misericórdia pelo filho. Ela falou, senhor imperador, eu vim aqui pedir misericórdia pelo meu filho. E as palavras de Napoleão para ela foram o seguinte: ele não merece. E sabe qual é a resposta dela? Se ele merecesse, não seria misericórdia. Ela tinha consciência do que era o conceito de misericórdia, e aquilo abriu a cabeça do imperador e ele perdoou o rapaz. Porque se ele merecesse, não seria misericórdia. Agora, se você abrir a tua Bíblia, não precisa, mas se você quiser, em Mateus 5,7, o que diz? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em outras palavras, gente, nem abre as Bíblias, para não ouvir barulho nenhum de Bíblia. Esse momento é tão sério. Eu quero fazer essa pergunta para você. Você é uma pessoa que dá para outros o que elas não merecem? Ou você é lógico? Tu não merece, por que eu vou te dar? Tu não merece.
E marido e mulher, tu não merece que eu fale contigo. Uma semana sem falar contigo. Tu está pensando o quê? Tu está pensando que tipo de mulher que eu sou? Tu vai me tratar desse jeito? E tu está pensando o quê? Tu não merece nem que eu olhe na tua cara. O diabo está contigo, agarradinho com você, porque você é lógico. Você não tem graça e você não tem misericórdia. Você está preso na primeira lei, a lei da lógica. E a Bíblia diz assim: bem-aventurados os que superaram a lógica, entraram pela graça e se tornaram misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quais são as pessoas que Deus não vai dar para elas o que elas merecem? As que não deram para os outros o que eles mereciam. Mas você fechou a cara para aquela pessoa, por quê? Porque não merece. Fechar a cara, você acha que eu vou ficar rindo? Vou ficar rindo para aquela megera? Ó, eu perdoo, mas não quero mais papo. Acabou a amizade. Ela sentiu o que é. É incrível o perdão do ser humano, é um perdão falso, mentiroso, não é perdão, é uma lógica, você está preso na lógica, você percebe que o ser humano não sabe o que é graça e nem sabe o que é misericórdia. O coração humano não tem graça e não tem misericórdia, ele é preso na lógica. Agora, eu faço questão que você abra um versículo em Tiago, o capítulo 2, o versículo 13. Eu sei que Tiago é um pouquinho difícil de achar. Eu vou te dar uma ideia, se você vier do Apocalipse, do final, voltando, vai passar aí por João, Pedro. Entre João e Hebreus está Tiago. Capítulo 2, versículo 13. Esse versículo precisa ser gravado em todas as Bíblias e em todos os corações. Vou até esperar você achar. Tiago 2,13 diz assim: o juízo será sem misericórdia. Espera aí só um pouquinho. Primeiro é que tem um juízo. E o juízo é lógica. Tá? Não existe juízo sem lógica. Tá? Você percebe que as três palavras, elas trabalham juntas. Ok? Se o pecado não exigisse uma morte, não haveria julgamento. Você sabe que todos os dias as cortes do país, de todos os países, estão fazendo trials e julgamentos todos os dias. Não é? Eu já fui intimado, mas sei lá quantas vezes, nesses quase 30 anos de América. Graças a Deus não precisei nenhuma das vezes, mas tipo assim, já fui intimado muitas vezes para ir nesse julgamento, para fazer parte do júri. Porque tem que ter um julgamento. Só que tem um elemento que é colocado no julgamento, é o elemento da misericórdia. E aí diz que o juízo será sem misericórdia. Então é o seguinte, tem dois tipos de juízo. Tem um juízo que é com misericórdia e um juízo que é sem misericórdia. E Deus está falando aqui do juízo dele. O juízo, esse juízo que ele está se referindo no capítulo 2, 13 de Tiago, é o juízo de Deus sobre todos nós. Como é que ele vai nos julgar? Ele vai nos julgar assim: se você era cheio de misericórdia, ele vai julgar você com misericórdia. Se você não tinha nenhuma, sabe aquela pessoa correta, mas é correta, não brinca comigo não sai da linha comigo não tem um pingo de misericórdia, presa na letra, se você pisar 1 milímetro fora da linha com ela, você está frito, porque não tem misericórdia. Tem muito crente assim, e é na Bíblia, a palavra está dizendo: divorciou, não pode casar mais, e não sei o que, e você não pode, pintou as unhas, e não sei o que, e você não tem misericórdia. Você olha na cara da pessoa, você já, é melhor sair, porque não tem misericórdia. Não queira um assunto com essa pessoa, não queira nunca, jamais errar com ela, senão você vai virar batatinha frita do McDonald's. Ela te frita na mente dela, assim, na hora, ela te manda para o inferno no momento. Ela julga você e te manda para lá, te entrega na mão do diabo assim: olha, mais um para ti.
Porque ela não tem um pingo de misericórdia. Eu estou falando com gente que está olhando para mim e rindo. Porque seu coração é tão justo, aquela autojustiça própria, aquela coisa que não tem graça em você. Que bom, o relógio parou em 9 horas, que bom. Eu estou brincando, gente, eu estou olhando lá. Você não tem graça e não tem misericórdia. Então, o juízo com você vai ser sem misericórdia. Gente, agora a última palavra desse versículo mostra qual é a lei maior. Que a lei maior não é a lei da lógica, nem a lei do juízo. O versículo termina dizendo o quê? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Alguém diz comigo assim: Deus decidiu lidar com os pecadores. Eu queria que você soubesse que houve um tempo no universo que não havia pecado. E Deus nunca precisou perdoar ninguém. Só que quando Deus criou o ser humano, que Ele mandou Noé construir a arca, Ele estava dizendo assim: eu vou destruir só essa geração, eu não vou destruir a raça inteira. Eu vou tolerar os pecados que eles vão cometer. Eu vou tolerar eles por milhares e milhares de anos. Esse é um tempo em que Deus decidiu tolerar os pecadores. Todo dia que eu entro nessa igreja para orar, Ele fala para mim: você sabe, né? Esse é um tempo que eu tolero desperdício. Eu tolero desviar. Eu tolero zombar de mim. Eu tolero quebrar minha lei. Eu tolero quebrar minha palavra. Esse é um tempo de tolerância. E Deus falando comigo. Deus falando comigo. Olha, eu te coloquei para lidar com os pecadores. Não se esqueça que esse é um tempo que você sempre tem que dar para eles a oportunidade deles voltar, porque esse é um tempo de graça. É um tempo que eles sempre podem voltar. Se eles voltar 5 vezes e cair de novo, você não pode falar nada, porque é um tempo de graça. Eu não fechei a porta da graça. Se eles caírem 50 vezes e eles quiserem voltar, eles podem voltar, porque eu não fechei a porta da graça. Esse é um tempo em que eu decidi ser paciente com os pecadores. Eu não fechei essa porta. Eu não tranquei a capa e baixar. Quem está entendendo a graça de Deus sobre nós nesse tempo? Porque no momento em que eu quero descartar alguém, fala assim: aquele ali não quer nada de Deus. Quem te falou? A minha graça ainda pode restaurar ele. Daqui a 10 anos ele vai estar num lugar diferente que ele não está hoje. Então não abre mão dele, porque ainda é um tempo da graça. Eu não fechei a porta, porque você vai fechar. Agora, quantos de nós fechou a porta para os outros? Acabou. Para mim, morreu. Você precisa entender o tempo que Deus está. Eu vou terminar a mensagem agora falando o seguinte: no céu, nunca, jamais nós precisaremos perdoar alguém. Presta atenção, perdão é coisa da terra. Deixa eu te falar, no céu, Deus não vai precisar manifestar a graça. O céu é um tempo em que esse atributo da graça de Deus, ele só é manifestado hoje, onde há pecado, onde há pessoas falhando, onde há pessoas caindo, onde há pessoas errando. A graça é uma provisão de Deus para um tempo de pecado, para um tempo de desistência, para um tempo de falha, para um tempo de desperdício, para um tempo que as pessoas fazem pouco de Deus. A graça é uma provisão de Deus, é uma manifestação de Deus que não vai existir na eternidade, porque onde não há pecado, não há necessidade do exercício da graça. No céu, Deus não vai precisar exercer misericórdia, e por isso Deus tem tolerado milhares e milhares de anos os pecados do mundo, porque quando tudo for perfeito e todo mundo for santo e não houver a possibilidade de pecar, Deus não poderá jamais manifestar a misericórdia, porque não haverá nenhum miserável necessitando da misericórdia dele. Quem entendeu o que eu falei? No céu, nós não vamos precisar perdoar ninguém. A única oportunidade de perdoar é aqui e agora. A única oportunidade de exercer graça com alguém é aqui e agora. A única oportunidade de ser misericordioso com alguém é aqui e agora. Se você perde essa oportunidade, você vai
regret it for eternity. Você vai se arrepender pela eternidade, porque esse pouco tempo que você passou na terra, precisando exercer graça e misericórdia com alguém, você recusou. Quando eu preparava esse final da mensagem, Deus falava comigo uma coisa: não esqueça de falar para as pessoas, só uma observação. Qual é a observação? É que no céu, embora que não vai ter perdão, porque se não vai ter pecado, ninguém vai perdoar ninguém no céu. Só que vai ter pedidos de perdão. Eu falei, como assim, Senhor? E o Senhor me lembrou o seguinte, que pessoas na terra que ofenderam outras e não tiveram tempo de pedir perdão e partiram arrependidos e salvos, elas estão esperando no céu aquela pessoa chegar para ela dizer, me perdoa o que eu te fiz lá embaixo. E o Senhor disse, vai haver muito pedido de perdão no céu. Isso é de certa forma, a misericórdia ainda vai se manifestar do céu, a graça, porque pessoas que você pensa que não vai encontrar lá, vão chegar para você e te pedir perdão. Se prepara. Eu e você vamos ter muitas surpresas no céu, porque muitas coisas ruins que fizeram conosco, pessoas que já morreram, nossos pais, nossos tios, nossos avós, bisavós, gente que já morreu, mas que foi salvo porque se arrependeu, às vezes no último minuto, ele vai chegar para você. Aliás, você vai ter uma surpresa de encontrar com ele lá. Você aqui, você me violentou, você me matou, você aqui. E Deus diz, eu te assassinei. E ele vai dizer, eu te assassinei, mas depois eu me converti. E eu vim te pedir perdão pelo que eu te fiz lá na terra. Alguém glorifica a Deus nesse lugar. Há uma unção de graça nessa noite, nesse lugar. Há uma unção de misericórdia nesse lugar, nessa noite. Sabe o que Deus veio fazer essa noite? Preparar essa igreja para perdoar. Há uma unção de perdão sobre nós nesse lugar. E se o seu coração continua duro com alguém, você já sabe, eu não preciso nem falar nada. A última coisa que eu quero dizer é o seguinte: você precisa discernir o tempo de hoje. É o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, é o tempo da segunda chance. Deus não fechou esse tempo ainda. Eu quero ler um versículo no Salmo 103. É um salmo que a gente sempre lê de gratidão. Geralmente a gente lê esse salmo no Thanksgiving, porque é um salmo de gratidão, não é? Bendize a minha alma ao Senhor, etc, etc. Não te esqueça dos seus benefícios. E aí no versículo 3, Ele perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades. No versículo 4 diz, Ele redime a tua vida da cova, e aí o quê? Ele te coroa de benignidade e misericórdia. Uma das coisas que Deus escolheu colocar na cabeça de todo pecador, eu não quero saber quem é uma coroa de misericórdia. Não importa o que você está fazendo hoje, não conseguindo fazer, eu coloquei uma coroa de misericórdia na tua cabeça. Eu não vou te matar, eu não estou te julgando, eu não quero que você morra hoje, eu estou te dando sempre uma chance. O tempo é o tempo da misericórdia. Alguém diz, há uma coroa de misericórdia sobre a minha cabeça. O que você não pode esquecer é que há uma coroa de misericórdia na cabeça daquele miserável também. Você não pode esquecer. Alguém diz, eu não posso esquecer. Sabe por quê? A misericórdia não está só sobre a minha cabeça. Quem pode levantar aqui? Não, é só eu mesmo. Quem pode falar isso? Agora, Jorge e Jacques, vocês podem vir aqui rapidinho? Fica aqui em pé do meu lado. Faz de conta que nós três estamos apenas representando os diáconos no dia da ceia. E só para você ter uma ideia, daqui a 2 semanas vai ter esse quadro aqui de novo. Aquela mesa vai estar aqui. E os diáconos estão ali. E o que tem naquela mesa? Tem os cálices de vinho e tem o pão.
O que aquela mesa representa? É o pai chamando os filhos para a mesa de quê? Da reconciliação. Aquela mesa simboliza a graça, aquela mesa simboliza a misericórdia. Toda vez que nós tomamos a Santa Ceia, nós proclamamos que o perdão é possível para qualquer pessoa, em qualquer situação. Você diz, isso eu não posso perdoar, e a mesa da ceia? Ah, isso eu não consigo perdoar, e a mesa da ceia? Ah, isso eu não sei perdoar, e o sangue que está aqui, e o cálice que está aqui, e a graça que está aqui, e a misericórdia que você bebeu no cálice, e a misericórdia que você comeu naquele pedaço de pão. Como é que você não consegue perdoar, sendo que você recebeu o cálice na mão, recebeu o pão na mão, você é participante da graça e do sangue e da misericórdia? Não há como você entender que você não pode perdoar. É um tempo de graça e misericórdia. Só para eu conseguir parar de pregar, você pode vir aqui para o altar, por favor? Hoje é um tempo em que Deus escolheu tolerar os pecadores. Hoje é um tempo em que Deus escolheu perdoar pecados, tolerar desperdícios, tolerar rebeldia, tolerar rebelião, tolerar cair e voltar, cair e voltar. Hoje é um tempo em que Deus decidiu alcançar os pecadores e perdoar os pecados. Quando a gente está vindo para o altar nessa noite, nós estamos vindo aqui celebrar duas coisas: a graça e a misericórdia. Eu pedi que você viesse bem para o altar, bem pertinho, pode vir, vem, porque tem muita gente lá atrás ainda. Eu queria que todos viessem ao altar e nós vamos celebrar a misericórdia de Deus essa noite. Eu queria que, abrindo as mãos nesse lugar, você dissesse: eu quero te agradecer pela graça e a misericórdia. E agora pode, com as suas próprias palavras, pode falar com Ele. Eu fui alcançado por duas coisas que eu sou suposto dar para as pessoas. Eu fui alcançado por duas coisas que eu sou suposto dar para as pessoas: graça e misericórdia. E a pergunta que você tem que ir fazendo aí no coração é: quão gracioso eu estou sendo com a minha esposa? Quão graciosa eu estou sendo com meu marido? Quão misericordioso eu estou sendo com meus empregados? Quão misericordioso eu estou sendo com aquele patrão, com aquela pessoa, com aquele que me roubou? Quão misericordioso eu estou sendo? Quão gracioso eu estou sendo? Essa noite é noite de alguém abrir os lábios e dizer: me enche da graça e me enche da misericórdia. E ao mesmo tempo você vai dizendo para Deus assim: eu abro mão da lógica, eu abro mão dessa mentira do inimigo, dessa lógica que a pessoa não merece, eu sei que não merece. Eu não estou aqui para dar para o que a pessoa merece, eu não estou aqui para não dar para ela o que ela merece, eu estou aqui para exercer graça e misericórdia. Alguém clama comigo essa noite nesse lugar, alguém fala: Senhor, pode ir orando diante do Senhor aí, porque nesse lugar nós vamos precisar perdoar alguém. Alguma demanda, alguma cobrança que você estava fazendo de alguém, você vai ter que abrir mão nesse altar. Essa noite é uma noite de perdão nesse altar. Eu quero declarar que os anjos do Senhor saem pelo meio da igreja nesse momento, recebendo e tomando aqui aquelas coisas ruins, as coisas ruins que estão sendo entregues ao Senhor agora. Pode ir colocando diante do Senhor aí.